Olá, pessoal! Tudo bem? Vocês já pararam para pensar como todas as inovações que conhecemos surgiram? Será que elas são fruto do acaso, um golpe de sorte, ou trata-se de um processo que pode ser replicado? Podemos tornar o processo de inovação algo frequente nas organizações? Pensando nisso, iniciamos nosso conteúdo apresentando o processo de inovação, além de dois conceitos diferentes, mas igualmente importantes de inovação: o incremental e o radical, ou disruptivo. A palavra inovação vem do latim innovatio, que significa a introdução de alguma novidade, de algo novo, em qualquer atividade humana. Pelé, o rei do futebol, inovou ao bater pênalti com a paradinha que engana os goleiros. A bossa nova, com sua cadência própria, foi uma inovação na música brasileira e mundial. Saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. Em 1951, ao equipar uma caminhonete com aparelhagem de som, os músicos Dodô e Osmar inovaram a introduzir o trio elétrico no Carnaval de Salvador. A inovação está presente em nosso dia a dia mais do que podemos imaginar. Quando usamos um novo tipo de tênis ou de óculos, ou cortamos o cabelo segundo a moda atual, estamos utilizando inovações introduzidas na comunidade em que vivemos e que foram por elas aceitas. Na verdade, a inovação está em toda parte, mas o objetivo aqui é focar nos negócios. É ver a inovação como uma forma de as empresas se tornarem mais competitivas no mercado e mais lucrativas para o empresário e sua equipe de colaboradores. As inovações, quase sempre, ocorrem de forma contínua e trazem melhores condições de vida ao ser humano. O chuveiro elétrico, a geladeira, o automóvel, a água encanada, o guarda-chuva, o cartão de crédito e a compra pela internet são alguns exemplos significativos de inovações que facilitaram a vida das pessoas e que deram e continuarão dando lucro para muitas empresas. A inovação é a maneira pela qual as empresas respondem às exigências dos consumidores. Em outras palavras, é pela inovação que uma empresa pode continuar viva no mercado, adaptando e melhorando continuamente seus produtos e serviços para a satisfação das necessidades de seus clientes, as quais estão em permanente transformação. Essa transformação era mais demorada no passado, quando as exigências dos mercados eram menores, a evolução tecnológica era mais lenta e o consumidor se satisfazia por mais tempo com um produto. Assim, os produtos e serviços permaneciam mais tempo no mercado. No entanto, essa realidade mudou, como mostra um exemplo nas telecomunicações. Inventado em 1843, o telégrafo sobreviveu até o final da Segunda Guerra Mundial, ou seja, teve uma vida útil de mais de 100 anos. Foi sucedido pelo telex, que teve vida bem mais curta, pouco mais de 40 anos, uma vez que nos anos 1980 entrou o fax no mercado. Mas a vida do fax foi ainda mais breve que a do telex, menos de 20 anos, em razão da popularização da internet e o consequente uso intensivo do e-mail a partir do final da década de 1990. O exemplo telégrafo, telex, fax, e-mail mostra que inovar tornou-se uma necessidade indiscutível para as empresas. Se elas não estavam atentas ao mercado, o que terá acontecido com os fabricantes de filmes fotográficos, de máquinas de escrever e de discos de vinil? É possível imaginar um banco que não ofereça aos seus clientes a possibilidade de fazer operações pela internet? Qual o futuro de um estabelecimento comercial ou de serviços que não aceita pagamentos com cartões de débito ou de crédito? Indagações como essas levam as empresas a tentarem se ajustar às exigências do mercado, e isso se dá por meio da inovação. Aperfeiçoamento dos produtos e dos serviços existentes, lançamento de novos produtos e de novos serviços,
desenvolvimento de novos processos de produção e de gestão, melhoria de métodos de marketing, estrutura organizacional mais eficaz. A inovação pode e deve ser realizada por empresas de qualquer setor da economia, comércio, indústria, agronegócio e serviços, e de qualquer porte, muito grande, médio, pequeno e micro. É um equívoco acreditar que somente grandes empresas e empresas do setor industrial de ponta, eletrônica, telecomunicações, aviação e etc., precisam inovar. Assim como ocorreu com a busca pela qualidade, a inovação também é possível e necessária para todas as empresas. A primeira coisa que o empresário deve saber é que o grande objetivo da inovação é atender às necessidades do mercado, levando em conta as exigências dos consumidores. São vários os exemplos de empresas que fizeram isso, em alguns casos até mesmo se antecipando ao que o mercado queria. Vejam alguns exemplos. No comércio. Um bom exemplo de inovação no comércio são os restaurantes que vendem comida a quilo. Eles surgiram nas grandes capitais, para atender pessoas que não tinham tempo para almoçar em casa e que não podiam ou não queriam pagar os preços dos restaurantes tradicionais. Ou seja, um público consumidor que queria praticidade, rapidez, opções e bom preço. No início, com pratos triviais, esses restaurantes foram aumentando as opções e se expandiram rapidamente. Nas grandes cidades, há restaurantes por quilo bastante sofisticados. Hoje esse comércio atinge praticamente todo o Brasil, inclusive cidades pequenas. Se é possível vender refrigerantes e salgadinhos em máquinas automáticas, por que não vender também livros? A resposta foi dada por uma empresa de São Paulo, que aproveitou a ideia das conhecidas máquinas de vender guloseimas para lançar no mercado uma inovadora maneira de vender livros. As máquinas livrarias estão colocadas em estações do metrô de São Paulo e do Rio de Janeiro, e também em shopping centers. É considerada uma das 10 inovações brasileiras mais significativas a partir do ano 2000. Lojas de materiais de construção estão facilitando a vida do consumidor e dos pedreiros. Com as medidas fornecidas pelo cliente, as lojas preparam na hora as armaduras de aço estrutural, vergalhões, que são utilizadas em pilares, colunas e vigas de concreto armado. O cliente leva a armadura de metal pronta e faz o enchimento de concreto no local da obra. No agronegócio, o mel que se produz no Brasil melhorou muito nos últimos anos. As boas práticas na apicultura, como o manejo, a higiene pessoal e de utensílios, os cuidados na coleta e no transporte dos favos, o controle e o registro das informações referentes à produção resultaram na implementação de um mel de melhor qualidade, com menos resíduos, sem a presença de antibióticos e metais pesados, tornou-se um produto de exportação. Comum nas propriedades rurais da região Nordeste, o leite de cabra passou a ser uma mercadoria nova no mercado urbano. Produzido em larga escala, com todos os cuidados na ordenha e na conservação, o produto é uma solução para as crianças alérgicas ao leite de vaca e também para a alimentação de comunidades em regiões carentes do Brasil. Em serviços, peixarias e floriculturas que expõem sua mercadoria na internet e usam a rede para fazer suas vendas, com entrega em domicílio. Fábricas de móveis que entregam seus produtos desmontados, montando-os na residência ou no escritório dos clientes. Isso facilita o transporte e evita quebras ou acidentes com as mercadorias. Na indústria, lançamento em larga escala de produtos de confeitaria na formulação diet para atendimento de nichos de mercado, diabéticos, pessoas que não querem engordar, óleos lubrificantes automotivos que possibilitam melhor desempenho do motor, exigem menos trocas e diminuem a poluição. Produtos eletroeletrônicos com menor consumo de energia e menor nível de ruído. Existem 5 possibilidades de se fazer inovação dentro da empresa, dependendo do setor de atividade. Inovação de produto, inovação em serviços,
inovação em processo, inovação em marketing e inovação organizacional. Agora, para saber mais sobre cada tipo de inovação, leia o texto disponibilizado a seguir no ambiente virtual de aprendizagem do seu curso. Bons estudos!